Olá pessoal, saudações, sejam bem-vindos a mais uma aula de Teoria do Caos e dessa vez vamos prosseguir com a introdução ao tópico, só que nessa aula a gente vai aprender a utilizar o e-book para começar a estudar e se aprofundar nesse assunto. A gente já tem uma série de aulas introdutórias que já estão disponíveis no YouTube, você pode verificar nas playlists da página. Mas essas aulas com o e-book, elas vão ser feitas especialmente para quem adquiriu o e-book. Mas para quem não adquiriu e quiser acompanhar as aulas por aqui, também fique à vontade. Quero lembrar que a aquisição do e-book é uma forma de sustentar o projeto Não Trivial, fazer com que a gente continue compartilhando posts de ciência, filosofia, matemática e assim por diante. Pois bem, essa vai ser uma série de vídeos que a gente vai fazer aprendendo a manusear o e-book e chegar, ao final dessa nossa jornada de introdução à teoria do caos. Basicamente, hoje, a gente vai ver a introdução, os exemplos que vão nos ajudar a começar a desvendar o que é o caos de fato e o que não é. Quero deixar destacado desde já que existem alguns itens clicáveis durante o e-book, Geralmente eles vão estar com esse underline, Se tiver um underline e principalmente, se tiver destacado daquele azul escuro, como é de praxe na internet já, para saber que é um item clicável, vocês podem clicar e descobrir se é ou não. No caso dessa página do índice, a gente pode clicar nas seções ou nos capítulos, que a gente vai direto para lá. E tem esses 3 itens destacados aqui, que é o roadmap, para a gente explorar os materiais de como a gente pode se aprofundar nesse e-book, Porque certamente a gente não vai... A gente até pode ler ele todo de uma vez em um dia, Mas a questão é sobre aprender o que tem nesse material. E isso a gente não aprende lendo só de uma vez, A gente precisa ler, reler, tentar fazer um exercício, rascunhar e assim por diante, Então, o roadmap ele ajuda a fixar o assunto que a gente vai ver aqui. Eu vou até abrir o roadmap só para comentar uma coisa, que é o fato de dificilmente alguém conseguir fazer esse rush, que seria essas 4 semanas de intensivão sobre o assunto, A ideia é aprender teoria do caos, ou melhor, uma introdução à teoria do caos em um mês, só que isso fica a critério do leitor, se ele vai fazer esse intensivão dentro de um mês, ou se ele vai diluir esse um mês em mais dias, Porque, por exemplo, eu mesmo não vou conseguir gravar todas as aulas dentro do período de um mês, Então, eu vou fazendo esporadicamente uma aula aqui, outra aula ali, conforme a minha agenda vai sendo permitida de fazer esses vídeos. Mas eu queria destacar que aqui, cada dia a gente tem um material, uma atividade e um exercício para a gente ir aos poucos se aprofundando. Eu não coloquei um tempo aqui também, tem alguns materiais, creio que no material gratuito tem um tempo médio de estudos que eu aconselho como sendo de 45 minutos, que é o tempo que a gente consegue se aprofundar no raciocínio, chegar numa questão filosófica, entender a consolidação, fazer uma revisão. Menos do que isso não é muito recomendado, Se você for estudar menos que isso, que seja pelo menos o tempo de um Pomodoro, como a gente costuma usar a técnica Pomodoro
que chega a ser de pelo menos 15 minutos, de 15 a 25 minutos. Dito isso, vamos voltar aqui para o nosso e-book e a gente vai começar da introdução, porque o prefácio eu vou deixar para vocês lerem de uma forma introspectiva aí, né? Você com você mesmo. Na introdução, eu já começo falando sobre o exemplo clássico que introduz a teoria do caos na cultura pop, que na minha visão é esse o exemplo o mais clássico que tem, que é o do filme Jurassic Park, em que o matemático Ian Malcolm, ele tá mostrando para Ellie Sattler, naquela cena em que eles estão prestes a ver os primeiros dinossauros, sobre a teoria do caos, né, da questão de que a gente tem que tomar cuidado ao fato de brincar com a natureza, de certa forma, né, e aí ele dá o exemplo da gota que escorre, né, na superfície, né, que mesmo a gente tentando imitar as condições iniciais daquela gota, não necessariamente a gota vai escorrer para o mesmo lado. Inclusive, tem um post bem elaborado que foi feito na página Não Trivial para introduzir essa ideia com um pouco mais de detalhe e rigor matemático. E umas outras atualizações, eu creio que eu vou colocar o link desse post nessa primeira página de introdução, mas qualquer coisa é só mandar um comentário, destaque aí, que eu te envio, recomendo esse post, em que eu falo um pouco mais, né, sobre a questão matemática e física de uma gota escorregando que, ao nosso ver, parece uma coisa simples, mas como o mundo, de uma forma, né, de uma visão geral, ele é não linear, até uma gota escorregando numa janela tem um movimento extremamente complicado devido à não linearidade daquela gota, né? Existe uma questão das irregularidades da superfície, existe uma questão de como as gotas se interagem, né? E como elas geram uma certa força de adesão, de atração, e assim por diante. Nesse botão aqui, clicável, a gente consegue ir na cena do filme, em que eu falo com mais... em que a gente consegue ver com mais detalhes, né, e relembrar dessa cena clássica, para que fique como repertório se alguém quiser comentar sobre a teoria do caos com alguém. Essa é a forma clássica de introduzir a teoria do caos, né, por mais que não seja a ideal, né, no sentido de que a teoria do caos ela trata sobre como uma pequena mudança no início pode fazer uma grande diferença lá na frente, né? Essas grandes diferenças, elas são diferenças realmente colossais, que a gente até trata num âmbito matemático, né? Quando o Poincaré foi estudar sobre isso, né? Que ele foi o pioneiro da teoria do caos, antes mesmo do Edward Lorenz, ele falou sobre os exponenciais de Lyapunov, né, que ele estudou com mais detalhes, que é a questão exponencial da divergência do sistema dinâmico, mesmo sendo feita uma pequena mudança, né? No caso do matemático aqui, Ian Malcolm, né, que ele quis dizer sobre as pequenas mudanças, tanto da tentativa de gotejar na mesma parte da mão, como das irregularidades da superfície. Na primeira aula que a gente fez do YouTube sobre a introdução à teoria do caos, eu cheguei a falar de uma analogia, né, similar dessa da gota, só que tendo em vista uma montanha em que, né, na analogia, divide uma floresta de um deserto. Então, se a gente for pensar nessa montanha, né, como onde começa o caminho da água, né, dessas gotas, se a gente for pensar que, por uma questão de sensibilidade ao início, se ela tender a um lado, ela evapora, né, se ela for para o deserto, e se ela tender ao outro lado, ela condensa nas árvores da floresta, vira chuva, vira rio, e aí são dois caminhos completamente diferentes, né? Bom,
Mas esse aqui é só uma analogia e um pouco da filosofia que a gente vai se aprofundar ainda mais, né? Isso aqui é só para a gente começar a fixar essa ideia inicial de sensibilidade às condições iniciais que vai nortear a gente até o final desse livro. Queria destacar também, né, que para a gente conseguir se aprofundar nesse livro, essa palavra aqui, funções, ela é extremamente importante, né? Esse livro ele foi feito com a intenção de ensinar matemática básica para quem não tem uma base matemática tão boa e mostrar para quem já tem que é possível a gente aprender a consolidar a matemática básica de uma forma não trivial, por uma questão de que a gente está acostumado a ver a teoria do caos, a matemática básica sempre da mesma forma, né? Que é a função linear, função polinomial do primeiro grau, né? A gente analisa os gráficos lineares e a gente fica meio que só nisso. Aqui a gente vai ter a possibilidade de enxergar as funções lineares como uma outra visão, né? A visão da iteratividade, né? E isso é muito poderoso. Só que para isso, a gente precisa pelo menos saber o básico sobre funções. Então, se você está caindo nesse sequência de videoaulas, de curso, né? Sem saber o básico, esse botão aqui leva a gente para uma espécie de módulo zero desse curso, que fala um pouco sobre funções, que eu não vou me aprofundar tanto aqui, mas é basicamente a questão de entender as funções, né, de uma forma introdutória matemática, sobre injeção, bijeção, sobrejeção, a ideia de domínio, contradomínio e assim por diante, né? Isso aqui é extremamente importante para que a gente consiga prosseguir sem muitas dificuldades. Tendo em vista que você tem essa base, eu já vou começar falando de alguns exemplos aqui. Essa base, ela também, de certa forma, é dispensada para o escopo dessa introdução, mas é muito importante que vocês busquem essa base se vocês não têm, ou comentem aí embaixo, né, que precisa da aula do módulo 0, que aí eu vou tratar de produzi-la, né? Mas o nosso primeiro exemplo, que dá início, de certa forma, aos repertórios que vão nos ser úteis para que a gente entenda a teoria do caos, é o andar do bêbado. Aqui eu trouxe o andar do bêbado porque ele é um exemplo clássico da mecânica estatística, né, o Drum's Walk, que trata de um pouco desse movimento caótico, de certa forma, né? Só que aqui ele não é exatamente caótico, né? Porque ele é um movimento probabilístico, né? Então, eu trouxe ele aqui justamente à tona para falar e você entender do que é caos e o que não é, né? Então, esses exemplos que eu vou destacar inicialmente aqui, eles não são caóticos pela questão da teoria do caos, apesar de parecerem caóticos pela ideia do problema, né? Então, a gente imagina que nesse exemplo simplista tem um bêbado que ele está andando, só que os passos deles são probabilísticos, né? Então, a cada passo existe 50% de chances dele ir para a direita ou 50% de chances dele ir para a esquerda, né? De certa forma, é até meio irreal isso aqui, por uma questão de que, né, ele não está andando para frente, né? Ele está igual um caranguejo aqui, andando de um lado para o outro. Mas, como eu disse, é só para a gente entender, né? Porque o próprio andar do bêbado, no seu escopo da mecânica estatística, ele é bem elaborado, né? Então, não dá para trazer ele num contexto de matemática básica. Mas se a gente for começar a esboçar esse gráfico nesse movimento, né, eu sugiro fortemente que você tente fazer esse gráfico, né, dos passos, né?
faz um gráfico igual esse aqui que eu fiz, né? Na horizontal, que mostre a sequência de passos, e na vertical, né, eu coloque aí uma margem aí de -3 a 4, né, ou -3 a 3, para ver como é que ele vai começar a andar, né? Talvez seja necessário expandir de -10 até +10, né? Talvez seja um range um pouco melhor. Mas eu creio que pela probabilidade de 50-50 seja muito difícil a gente passar desse -10 ou desse +10. Se mesmo que a gente faça, né, um passo aí de 25 passos como eu fiz aqui. Lógico que esse exemplo aqui, a probabilidade dele é extremamente bem pequena, principalmente pela essa questão aqui dessa escadinha. Mas esse aqui foi um exemplo aleatório que eu, entre aspas, aleatório, né, que eu mesmo desenhei, né, escolhendo as posições. Mas a gente poderia muito bem tirar isso aqui, né, probabilisticamente falando, na moeda. Eu trouxe uma série de utilidades de código Python nesse livro, que por mais que não seja obrigatório você aprender linguagem de programação para usufruir da matemática desse livro, eu reitero que é extremamente importante aprender programação atualmente, né? Estamos 2025, indo para 2026, e a quarta revolução industrial está gritante aqui, né? Por mais que atualmente a inteligência artificial tenha substituído muitos programadores, aprender a programar está se tornando cada vez mais um aprender a aprender com a IA, né? Então, quando a gente utiliza a linguagem de programação atualmente, na perspectiva da inteligência artificial, é basicamente a gente aprender a copiar os trechos de código que vão ser úteis para futuros projetos ou então para o projeto em questão, né? Tanto que nesse exemplo que eu coloquei aqui, né, esse código ele não é tão complicado assim de entender, né? Se a gente for pensar num copiar e colar de trechos de código que a inteligência artificial costuma fornecer para a gente, se a gente pedir, aqui a gente só tem 1, 2, 3, 4, 5 comentários, né? Ou seja, de certa forma, são 5 trechos de código com destaque, né? Se a gente for pensar que tem um aqui, que é até dentro de um outro, né? Então, é importante a gente parar para tentar entender a lógica do problema, porque a linguagem de programação, ela apenas passa o problema matemático, lógico, para um escopo de linguagem de programação em que o computador entenda, né? Então, isso é útil porque passando algoritmos que o computador entenda, ele consegue fazer o nosso trabalho, que muitas vezes é mecânico, é repetitivo, e isso quebra um galho imenso, né? No caso desse curso, é muito importante num sentido de que depois do capítulo 2, quando a gente começa a falar, né, lá no capítulo 3, no final do livro, que a gente fala de gráficos que mostram mais a ideia do caos, né, que são as equações quadráticas. Os gráficos de teia de aranha, que é um gráfico específico que a gente vai falar, eles são extremamente complicados de fazer à mão, né? Os gráficos das iterações lineares são até de boa, de certa forma, né? Até que dá para fazer à mão. Só que os não lineares são bem complicados de ficar fazendo à mão, e é por isso que a linguagem de programação vai ser útil, né? Então, prosseguindo, eu vou até rascunhar com vocês um pouco do código dessa conjectura aqui, que é a conjectura de Collatz, por uma questão de que talvez seja bom a gente entender que eu deixei os códigos aqui não à toa,
mas para que vocês explorem e entendam como isso pode ser útil, benéfico para vocês. Por uma questão de matemática e programação estarem cada vez mais íntimas, né? Tem até uma série de questões chamada, se eu não me engano, é o projeto Euler. Se eu não me engano, tem uma lista de, de questões matemáticas para serem resolvidas com programação do projeto Euler. Se você colocar no Google, né, projeto Euler, questões de programação, vai aparecer uma série de questões lá que dá para resolver com qualquer linguagem de programação. Aqui eu uso a programação em Python porque eu acredito que é mais fácil, mas se você tiver facilidade ou familiaridade com outra linguagem de programação, fique à vontade. Eu estou aqui recomendando essa lista porque, bom, se você está querendo aprender matemática, essa lista é altamente recomendada para aprender matemática de uma forma não trivial. Pois bem, a conjectura de Collatz ela é um outro exemplo que também apresenta a ideia de caos, mas não é caótica, por uma razão de que a conjectura de Collatz ela só recebe valores inteiros, né? Então, escolha um número inteiro positivo, né? Percebe que é a primeira proposição aqui, né? Você escolher um número inteiro positivo. Depois aplique as regras da conjectura, né? Que eu não deixei destacado aqui, justamente para que você clique no botão de ir para o código, para ver o código. Tem um post também do Não Trivial sobre essa conjectura para mais detalhes, mas eu não coloquei o link para ir direto para o post aqui. Acho que eu vou até colocar nesse espaço em branco aqui. E esse aqui é o exemplo da conjectura de Collatz para o valor 13, que eu até coloquei nesse código aqui. Todos os códigos que estão disponíveis aqui, eles estão da minha página do GitHub, do Não Trivial, que eu deixei para vocês darem uma olhada. Dá para copiar e colar os códigos, e aí vocês podem usar alguns sites, se vocês não tiverem uma IDE, né, que é eu esqueci o nome exato, né, mas é um software que permite vocês colocarem os códigos e rodar para ver se funciona, né? Pois bem, só para a gente destacar aqui, a nossa conjectura de Collatz, ele é definido aqui dentro do escopo dessa função. Aqui eu defino a função Collatz, né? Essa sequência aqui salva a lista de valores que a gente vai gerar, né? E dado qualquer valor que seja diferente de 1, né? Se esse valor for divisível por 2, então eu divido por 2. Mas se não, então eu multiplico por 3 e somo 1. É basicamente essa a conjectura de Collatz. E ela é uma conjectura porque até hoje ninguém provou que isso em algum momento chega em 1, né, que a sequência final que sempre aparece é 4, 2, 1. Aí é uma conjectura porque até hoje ninguém provou que isso é verdade, mas a gente acredita, nós matemáticos interessados, acreditamos que isso seja verdade, né? Aqui o número que a gente usou naquele gráfico lá é o 13, né? Aquele é um gráfico simples do 13, mas a gente pode colocar qualquer outro valor. Se a gente colocar, se eu não me engano, 17, a gente começa a ver valores que mostram um gráfico extremamente caótico, né? Uma aparência extremamente caótica, que inclusive tem que a gente costuma de ver nesses gráficos quando a gente está estudando a conjectura de Collatz, que é o efeito granizo, né? Que eles chamam de efeito granizo porque se assemelha ao granizo caindo no chão, né? E subindo, né? Subindo o gelo, assim, né? Então, tem alguns gráficos que, se a gente gerar, por mais que sejam valores baixos,
às vezes ele faz um efeito granizo bem detalhado. No post sobre a conjectura tem mais detalhes sobre esse efeito granizo e um gráfico lá de um exemplo interessante. Pois bem, esse aqui é o final da introdução. Nesse botão clicável aqui a gente vai para o nosso um material um pouco mais robusto e elaborado sobre o que é um sistema dinâmico. Inclusive aqui eu peguei um pouco mais pesado no formalismo matemático, mas é por uma questão de que eu acredito que esse livro ele abrace vários tipos de público, né? Inclusive pessoas que já têm uma familiaridade com a matemática e estão mais interessados em aprofundar em certos aspectos da matemática pura. Então, pensem nesse livro como uma ideia, né, de um caminho, né, multidimensional, onde cada item clicável te permite ir para um caminho diferente e lembrando que você pode voltar, retroceder, avançar, né, copiar um trecho de código, aí você vai num link que permite usar uma ideia, ou então volta, retrocede, pega uma lista de exercícios e assim por diante. Conforme a gente for fazendo esses vídeos, né, para ilustrar a usabilidade desse livro, a gente vai vendo isso na prática, né? Mas eu recomendo que você explore por si só, né, sozinho, introspectivamente, leia, absorva, entenda. Perceba que eu mesmo não cheguei a parar para ler o que está escrito aqui. Eu espero que você faça isso. Mas eu estou navegando o e-book para redirecionar algumas ideias que eu pensei ao escrever esses trechos. É possível, inclusive, em alguns momentos, ver trechos em que, por exemplo, aqui, pois bem, né? Eu escrevi pois bem aqui, porque é uma palavra que eu geralmente destaco no meu linguajar, né? Então, enfim, só para finalizar, essa introdução aqui, ela serve para destacar a ideia de estatístico e não estatístico, né? Porque a teoria do caos, ela trata de eventos não estatísticos determinísticos. Mas eu trouxe a ideia de estatístico e não estatístico aqui, né? Estatístico como sendo o andar do bêbado, porque é um evento probabilístico, né? Estatístico, e o não estatístico aqui é a conjectura de Collatz, porque ambos não são experimentos no sentido, né, da matemática, né? Que eles não são eles não estão de acordo com a teoria do caos pelo motivo de não serem sensíveis a condições iniciais, né? Eu não posso modificar a minha condição inicial de uma forma mínima e ver que lá na frente isso vai ter uma grande diferença. O andar do bêbado não age de acordo com isso, porque, como eu disse, né, ele é um andar probabilístico, né? Isso depende da probabilidade. E a conjectura de Collatz, como a gente destacou, só aceita números inteiros como entrada, né? E a sensibilidade às condições iniciais, ela permite que a gente pegue um número infinitesimalmente pequeno, né? Uma diferença de... Se inicialmente eu escolhi o valor 1, por exemplo, eu posso pegar para comparar o 1,00001, né? E essa diferença de 0,00001, ela vai me dar uma grande diferença lá na frente, conforme eu vou fazendo a análise gráfica do passo a passo, né? Pois bem, né? O próximo seria o capítulo 1, e a gente vai deixar por um outro dia, em que a gente também vai falar um pouco mais sobre a exploração dos módulos complementares, porque esse e-book está cheio de PDFs para impressão, para que você possa estudar também sem o celular, né? A ideia é que você aprenda a utilizar o celular como uma ferramenta de estudos, né? Haja vista que atualmente ele serve mais para que a gente se desconcentre, né? Então, é um certo princípio de fé que a gente aprenda a utilizar o celular como uma ferramenta de estudos.
Mas como eu sei que essa é uma realidade distante, eu fiz vários materiais PDFs para impressão para facilitar o estudo de quem não se adapta à leitura no celular. Então, é isso, pessoal. Foi uma honra. Até a próxima.